Segue-se a descrição de alguns tipos dos valores manipulados pelos programas Python. Vou passar aqui para o idle para exemplificar esta frase que está ali dita, é que os valores manipulados por um programa Python são sempre de algum tipo. Reparem, temos aqui um 2 que é um número inteiro, temos aqui um 3 que é um número inteiro. 2 mais 3 dá 5 e obtivemos aqui 5. Okay? Temos aqui esta frase Hello World é considerada um valor. Este Hello World há de ter que estar algures em memória. E há um tipo para este valor Python, esta frase, que é diferente de um número inteiro. Vou aqui copiar o 2 a dividir, para pôr cá outra vez o 2 a dividir por 3 e executar assim. E cá temos um 2 que é um número inteiro, a dividir por 3 que é um número inteiro, mas obtivemos um 0,6 que é um número com parte decimal. Se eu estiver a contar o número de alunos que estão na sala, devo usar números inteiros, porque nunca estarão 11,3 alunos na sala. Mas se eu estiver a medir pessoas, então devo usar números decimais, porque se medir em metros, tenho 1,72 metros ou 1,56 metros. E, portanto, há tipos diferentes. Há números inteiros, há números com parte decimal, há uma coisa que neste momento podemos chamar texto, mas a que vamos dar outro nome. E, portanto, voltando ao PDF, os valores manipulados nos programas Python são sempre de algum tipo. Existem alguns tipos disponibilizados pela própria linguagem, são tipos built-in. São chamados built-in. Alguns dos tipos. Int é o tipo dos números inteiros. Uma questão importante, mas que vamos ver mais à frente a importância dela. Os números inteiros são imutáveis. Isto quer dizer, para já, superficialmente, que, por exemplo, o número 2 não pode ser alterado para passar a representar o 3. Não pode. O 2 é 2. Ok? Portanto, int é o tipo dos números inteiros. Float é o tipo dos números com parte decimal, dos números decimais. Eu, por acaso, o float resulta do facto dos números decimais serem representados em computador no formato de vírgula flutuante, floating point, e é daqui que vem o float. Okay? Os números decimais são imutáveis, tal como os inteiros. Os números decimais são imutáveis. Okay? Booleanos. Bool é o tipo dos booleanos. Os booleanos são valores que ou são verdadeiro ou falso. E em Python existe um tipo para esses valores, que são os valores booleanos. É o tipo bool e os booleanos são imutáveis. str é o tipo string, é o tipo das sequências alfanuméricas, sequências de letras, números e caracteres de pontuação. Este eu não queria chamar o nome porque ainda não tínhamos chegado lá, mas Hello World é uma string, Hello é outra string, Espaço World é outra string, ok? Tudo isto entre pelicas são strings. E o tipo das strings é str, é a abreviação do nome string. Okay? Cada caractere da string pode ser obtido pelo seu índice na sequência. Reparem, uma string é uma sequência de caracteres alfanuméricos. Letras, números e caracteres de pontuação. Portanto, é uma sequência. Nas sequências, tipicamente, a ordem na sequência conta. Cada caractere da string pode ser obtido pelo seu índice na sequência. Os índices iniciam-se em 0. Okay? As strings não podem ser alteradas, são imutáveis. Uma string é imutável. Okay? List é o tipo das sequências com valores heterogéneos. Portanto, eu posso criar em Python uma sequência de valores heterogéneos. Por exemplo, o primeiro é um número, o segundo é uma letra, o terceiro é uma string. E o tipo desse valor, que é uma sequência de valores heterogéneos, é uma lista. A lista é do tipo list. Okay? As listas podem ser alteradas. As listas não são imutáveis. Pode-se acrescentar ou remover elementos a uma lista, substituir um elemento por outro, etc. Cada elemento da lista pode ser obtido pelo seu índice na sequência. Os índices iniciam-se em 0. Okay? Tuple é o tipo dos tuplos. Um tuplo é exatamente como se fosse uma sequência, mas os tuplos são imutáveis. Porquê é que existem tuplos e sequências? Porque o tuplo é uma estrutura de dados ligeiramente mais leve que a lista. Enquanto numa lista há o código necessário para remover
e acrescentar elementos às listas ou alterar elementos às listas, os tuplos, como são imutáveis, não têm essa camada adicional de operações e por isso são mais leves. Okay? Quando se pretende usar uma lista e não se podem alterar os elementos da lista, tipicamente opta-se por usar um tuplo e não uma lista. Okay? É ligeiramente mais rápido, ocupa menos memória, mas não é por aqui que se faz a diferença. Nunca deixei de usar uma lista por ser mais lenta. Okay? A ideia é, se eu quero realmente alterar os elementos de uma sequência, uso uma lista. Se eu não quero alterar os elementos de uma sequência, uso um tuplo. Tal como nas listas, cada elemento do tuplo pode ser obtido pelo seu índice na sequência. Os índices iniciam sem zero. Finalmente, NaN-type é o tipo nulo, é o tipo dos valores nulos. NaN, em Python, o valor nulo é NaN, escreve-se NaN, ok? Noutras linguagens, por exemplo, em Java, é null com N minúsculo. Em Python é NaN com N maiúsculo. E são estes os tipos dos valores built-in que nós começamos por apresentar. Havemos de usar outros ao longo da disciplina, mas para já são estes que nos interessa apresentar. É com estes que vamos fazer o 2048.